Hoje, exploraremos um tema fascinante e cheio de mistérios, os segredos pós-crucificação e 5 revelações surpreendentes que você desconhecia. A morte de Jesus não foi apenas um evento triste ou trágico, ela desencadeou uma série de acontecimentos sobrenaturais e poderosos que mudaram os rumores da história da humanidade e da nossa fé. A cada ponto, vamos aprofundar esses acontecimentos e refletir sobre o que. Neste vídeo, traremos detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mostrando como esses eventos impactaram o mundo e nos ensinam lições valiosas sobre fé, esperança e redenção. Para entender melhor o que aconteceu após a crucificação, temos a oportunidade de valorizar ainda mais o sacrifício de Jesus e compreender o verdadeiro significado do amor incondicional de Cristo. Fique conosco até o final, pois cada revelação oferece uma nova perspectiva sobre a importância da crucificação e sobre o amor imensurável de Deus. Se esse conteúdo te inspirar ou tocar seu coração, deixe seu like. Esse simples gesto nos ajuda a compartilhar essa mensagem com ainda mais pés. O primeiro evento, o grande terremoto. Logo Jesus após seu espírito entregar na cruz, um poderoso terremoto sacudiu a terra. Esse abalo foi registrado no Evangelho de Mateus e indica que a criação em si respondeu à morte do Filho de Deus. Não foi um simples tremor, mas uma manifestação divina. O solo tremendo e as rochas se partindo simbolizaram o impacto da morte de Cristo no mundo físico, como se a terra estivesse lamentando a perda. Além disso, esse terremoto também representa um novo início, uma mudança que é. O que esse evento significa para nós? Assim como a terra tremeu naquele dia, a mensagem da cruz continua a abalar nossos corações. Esse tremor nos lembra que a morte de Cristo não foi algo comum, foi um momento decisivo para nossa salvação. É um convite para refletirmos como a cruz tem impactado a minha vida. Ela tem abalado minha vida ao ponto de transformar minhas ações e escolhas? Essa primeira revelação é um lembrete poderoso de que o sacrifício de Jesus continua a transformar aqueles que se abrem para a sua mensagem. O segundo evento, a abertura dos túmulos. Após o terremoto, algo ainda mais extraordinário ocorreu, os túmulos se abriram. Mateus relata que, naquele momento, muitos corpos de santos falecidos foram ressuscitados. Estes santos, ao que tudo indica, eram pessoas justas que viveram antes da vinda de Cristo e que foram testemunhas de sua morte e ressurreição. Logo após a ressurreição de Jesus, eles saíram dos túmulos e apareceram em Jerusalém, proporcionando um testemunho inigualável. Imagine a ocorrência das pessoas ao verem esses santos que haviam falecido entre elas. Esse evento é um sinal claro do poder da ressurreição e da promessa de vida eterna. Mas o que isso quer dizer para nós? Esses santos ressuscitados são uma representação de que a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Jesus trouxe esperança para além do túmulo, abrindo as portas para uma nova vida. Cada um de nós que crê em Cristo pode ter a certeza de que, assim como esses santos, viveremos novamente e seremos ressuscitados para estarmos com Deus eternamente. É um chamado à esperança e à confiança na promessa. O terceiro evento, a ressurreição de Jesus e a derrota da morte. Outro grande acontecimento que se seguiu foi a própria ressurreição de Jesus, um evento precedido por outro terremoto. Mais uma vez, a terra reagiu ao poder e à vitória de Cristo sobre a morte. Com sua ressurreição, Jesus inaugurou uma nova era e trouxe a vitória sobre a morte e o pecado. Paulo, em suas cartas, explica essa vitória contando que Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo imortal, dando-nos uma antecipação da nossa P. Assim, como esse evento impacta nossa fé? A ressurreição de Cristo nos garante que nossa esperança não é apenas para esta vida. Ela nos lembra que existe algo maior esperando por nós. Para aqueles que estão em Cristo, a morte já não é uma derrota, mas uma transição para uma nova vida. Esse evento nos encorajou a viver sem medo, sabendo que a morte foi vencida e que fomos chamados a viver em vitória com Deus. O quarto evento, o rasgar do véu do templo. Outro evento impressionante que ocorreu no momento da morte de Jesus foi o rasgar do véu do templo de Jerusalém. Esse véu separava o Santo dos Santos, a área mais sagrada do templo, onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo.
Esse véu era um símbolo da separação entre Deus e o homem, representando a distância que o pecado criou entre a humanidade e a criação. Ao se rasgar de cima para baixo, esse véu nos mostra que, por meio de Jesus, essa separação foi removida. Cristo abriu o caminho para que todos nós pudéssemos ter um relacionamento direto e íntimo com Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, o mediador perfeito que removeu toda a barreira. Esse evento nos ensina que, por meio de Cristo, temos ases. O quinto evento, a reação da natureza e a sensibilidade das pedras. Finalmente, vemos a resposta da natureza ao sofrimento de Jesus. O pregador Charles Spurgeon testemunhou que, enquanto os corações humanos permaneciam suportáveis e insensíveis ao sacrifício do Redentor, as pedras tremeram em resposta à sua morte. Este é um lembrete de que a criação estava consciente do que estava acontecendo e demonstrou mais sensatez. Essa passagem nos ensina uma lição profunda sobre a sensibilidade ao sacrifício de Jesus. É uma reflexão sobre como nossa vida deve responder ao seu amor. Somos chamados a não sermos como aqueles corações suportados, mas a deixarmos que o sacrifício de Jesus abale e transforme nosso interior. Que nossas ações demonstram gratidão, amor. Reflexão final. Ao final deste vídeo, podemos ver que cada um desses eventos tem um significado especial. Eles não eram simples características naturais, mas mensagens claras de que algo extraordinário e divino estava acontecendo. Esses eventos mostram que a morte de Jesus trouxe uma transformação que vai além de. Esses acontecimentos extraordinários nos lembram que a mensagem da cruz é poderosa e que o sacrifício de Jesus continua a transformar vidas. Se esses eventos tocarem seu coração, que tal compartilhar essa mensagem com outros? Deixe seu like e ajude-nos a espalhar o amor e a esperança que Cristo trouxe ao. Estamos juntos nessa jornada de fé e crescimento espiritual, e que podemos continuar explorando esses mistérios que nos aproximam do coração de Deus. Que a paz de Cristo esteja com você, e que essa mensagem te inspire a viver uma vida cheia de esperança. A morte de Jesus trouxe eventos profundos e transformadores para a humanidade e para o plano espiritual. No templo, havia um local que dividia as áreas onde o povo poderia estar e onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar, o Santo dos Santos, onde o próprio Deus se manifestava uma vez por ano. Esse local era separado do restante do templo por um véu grosso e ricamente decorado com tecidos azuis, púrpuras e escarlates, representando a santidade e a glória de Deus. O véu simbolizava a separação entre a humanidade pecadora e a pureza divina. No entanto, quando Jesus entregou seu espírito, algo extraordinário aconteceu, o véu se rasgou do alto ao baixo. Não foi por acaso, foi um gesto da mão de Deus, mostrando que a separação entre ele e a humanidade havia sido rompida de. O livro de Hebreus, especialmente nos capítulos 9 e 10, nos ajuda a compreender a profundidade dessa transformação. Antes da vinda de Cristo, o sistema de esperanças constantes, sacrifícios e rituais de purificação. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha permissão para entrar no Santo dos Santos, trazendo o sangue de animais para a expiação dos pecados do povo. Esse sistema apontava para a santidade de Deus e para a insuficiência humana de viver sem culpa e pecado. No entanto, com a morte de Jesus, um novo e definitivo caminho foi aberto. Hebreus nos ensina que Jesus não é apenas nosso sumo sacerdote, mas também o sacrifício perfeito, oferecido uma vez por todos, eliminando a necessidade de sacrifícios repetidos. Em vez de animais, ele deu seu próprio sangue. Agora, pelo sangue de Jesus, somos convidados a entrar no Santo dos Santos com confiança e ousadia. O véu que antes era uma barreira tornou-se um símbolo de acesso direto à presença de Deus. Esse ato de abertura representa uma nova aliança, em que Deus oferece a todos uma proximidade verdadeira e íntima com Ele. A Bíblia nos ensina que, em Cristo, não temos apenas o perdão e identidade dos pecados, mas uma nova como filhos e filhas de Deus, capacitados para viver em comunhão com Ele. Além disso, eventos poderosos da natureza marcaram esse momento. Quando Jesus morreu, houve uma escuridão que cobriu a terra, um evento registrado nos evangelhos como durando das sonecas até às 3 horas da tarde. Esse parecia não ser um eclipse natural, pois a lua estava cheia, impossibilitando um alinhamento entre o sol e a lua. Os antigos profetas, como Amós, tinham previsto esse evento, declarando que o sol se esconderia em pleno dia como sinal de luto cósmico.
A natureza, naquele momento, parecia lamentar a morte de seu Criador. A escuridão simbolizava tanto o luto quanto o julgamento. Era como se a luz, que testemunhava o sofrimento de Cristo, não pudesse suportar tal injustiça, e o mu. Outro acontecimento impressionante foi o terremoto que abalou a morte de Jesus. Esse terremoto foi tão intenso que rachou as rochas e abriu túmulos, como relata o Evangelho de Mateus. Muitos corpos de santos que morreram morridos ressuscitaram, aparecendo para testemunhar em Jerusalém após a ressurreição de Cristo. Esse evento sobrenatural mostrou a vitória de Jesus sobre a morte e o poder de seu sacrifício, que se estendeu até aqueles que já haviam feito partido. Esse terremoto foi um reflexo do poder divino que, naquele momento, estava libertando a humanidade das correntes da morte e do pecado. A própria criação parecia responder, afirmando que algo grandioso e definitivo havia sido conquistado. Em meio a esses eventos soldados, algo notável ocorreu entre os próprios romanos. O centurião, experiente a testemunhar execuções e suportado pela prática, foi impactado pelos acontecimentos ao ponto de declaração: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A declaração de um oficial romano é profundamente simbólica, pois mostra que até mesmo aqueles de fora da fé consideraram a magnitude do sacrifício de Jesus. Era como se a santidade de Cristo se manifestasse de maneira tão poderosa naquele momento que até os corações mais resistentes estavam tocados. Esse reconhecimento do centurião representa o alcance universal do amor e da. Além do testemunho dos soldados, a própria criação mostrava sinais da gravidade espiritual naquele momento. A morte de Jesus trouxe uma nova compreensão da relação entre Deus e o homem. Enquanto a antiga aliança enfatizava a distância entre o santo e o profano, o sacrifício de Cristo removeu essa distância. O véu rasgado tornou-se um símbolo de que agora temos acesso irrestrito ao trono de Deus. Em Hebreus, somos encorajados a nos aproximar do trono da graça com confiança, pois Jesus, o Filho de Deus, é nosso sumo sacerdote. Ele conhece nossas fraquezas e intercede por nós. Além disso, o fato de que a escuridão, o terremoto e a ressurreição dos santos ocorreram simultaneamente com a morte de Jesus aponta para a importância desse evento. A Bíblia indica que até o mesmo sol decidido testemunhar a injustiça da crucificação, e a terra, como criação de Deus, estremeceu diante do sofrimento de seu Criador. Esse momento cósmico, envolvendo a natureza e o sobrenatural, representa. Os antigos viam a escuridão como sinal de luto ou de julgamento. Na antiguidade, quando uma figura importante morria, especialmente reis e heróis, aparências como eclipses e terremotos eram considerados presságios. Na morte de Jesus, esses sinais aconteceram para marcar a transição de uma antiga aliança para uma nova, onde não há mais separação entre Deus e seu povo. Tanto judeus quanto gentios foram testemunhas desse ato de reconciliação. Quando o véu foi rasgado e o acesso ao Santo dos Santos se tornou livre, Deus estava afirmando que qualquer um que crê em Jesus pode se aproximar dele. Agora, Cristo é nosso mediador, e podemos orar e clamar diretamente ao Pai, recebendo seu amor e misericórdia em qualquer momento de necessidade. Esse momento é crucial para nossa fé, pois nos lembra que o caminho até Deus está aberto e que nada pode nos separar de seu amor. Em Cristo, somos convidados a uma nova vida, marcada pela confiança e pela ousadia de viver como filhos e filhas de Deus, com acesso direto. Assim, cada detalhe e o véu rasgado, o terremoto, a escuridão e o testemunho do centurião e aponta para a profundidade do sacrifício de Cristo e para a nova aliança de reconciliação que ele distribuiu. A morte e ressurreição de Jesus são uma vitória definitiva sobre o pecado e a morte, abrindo um caminho eterno para todos aqueles que buscam a presença de Deus. Em Cristo, somos chamados a viver essa realidade com gratidão e reverência, sabendo que agora temos acesso ao trono da graça e à presença do Pai, onde podemos encontrar misericórdia. Diante da morte de Jesus, até mesmo um soldado romano, suportado por anos de batalhas e execuções, teve um momento de deixar claro ao perceber que aquele homem na cruz era inocente. O centurião romano, responsável por supervisionar a execução, era experiente e não se deixava abalar facilmente. Ele presenciara inúmeras condenações e conhecia bem a justiça aplicada pelos líderes religiosos da época, que acusou Jesus de blasfêmia. Contudo, a maneira como Jesus planejou seu destino, sua paciência e dignidade, tocaram o coração desse soldado calejado.
As palavras do centurião, que testemunharam Jesus na cruz, não foram um acontecimento impulsivo de alguém inexperiente. Sua fala reflete a conclusão de um homem habituado a ver os piores aspectos da natureza humana, e sua observação sobre Jesus não foi dita levianamente. Ele entendeu que estava diante de alguém especial, alguém que enfrentaria um julgamento injusto e cruel. Quando o centurião declarou que aquele era realmente o Filho de Deus, ele estava, na verdade, admitindo que havia presenciado algo único, algo além de sua compreensão, e registrando a inocência e a nobreza de quem ele estava descobrindo. Esse reconhecimento do centurião contrastou fortemente com a postura de Pôncio Pilatos, governador que, apesar de ter o poder de libertação de Jesus, cedeu à pressão da multidão. Embora Pilatos estivesse ciente da possível inocência de Jesus e até questionasse o povo sobre o que ele teria feito de errado, a insistência e os gritos da multidão o fizeram seguir com a cobertura. Pilatos acabou cedendo, talvez por uma vontade de manter a paz política e evitar conflitos. Sua decisão de entregar Jesus à morte foi um reflexo de uma liderança que priorizou-a. Durante todo o processo, Jesus manteve-se silencioso, sem responder aos insultos da multidão. Sua resistência diante das provocações e seu silêncio em meio às acusações ecoavam como um testemunho poderoso. Era como se ele fosse uma ovelha levada ao sacrifício, como descrito pelos profetas, aceitando seu destino em silêncio, mesmo quando poderia ter se defendido. Esse silêncio de Jesus, longe de ser uma atitude de fraqueza, mostrava sua submissão a um propósito maior, um ato de coragem que reis. Nos momentos finais, a multidão estava fervorosa e insistente. Os líderes religiosos incitaram o povo a pedir a soltura de Barrabás, um crime notório, em vez de Jesus. Pilatos, ainda que questionasse a gravidade do que Jesus tinha feito, optou por ceder ao clamor popular. Esse momento histórico destaca a natureza humana de buscar aprovação e evitar confrontos, mesmo que a verdade esteja em jogo. E enquanto os soldados continuavam a zombar de Jesus, oferecendo-lhe vinagre e desafiando-o a salvar-se, a compaixão de Jesus prevalecer. Ele orou ao Pai, pedindo que perdoasse aqueles que o crucificavam, revelando sua imensa miséria. As Escrituras registraram um momento intenso de humilhação, quando os soldados romanos dividiram suas vestes e lançaram sortes para decidir quem ficaria com cada parte de sua roupa. Essa era uma prática comum entre os soldados que realizavam execuções, mas no caso de Jesus, tinha muito mais. Era um símbolo de sua entrega total e desapego das coisas materiais, enquanto estava ordenado a cumprir a missão de sua vida. Na cruz, acima de sua cabeça, uma inscrição declarava: "Este é o Rei dos Judeus". Embora tivesse a intenção de ser uma zombaria, essa mensagem era verdade. A cruz, lugar de sofrimento, estava se tornando o palco da revelação de quem Jesus realmente era. Enquanto vão dele, os presentes presenciavam o zumbi, sem perceber. Ao lado de Jesus, um dos criminosos crucificados também o insultou, desafiando-o a salvar a si mesmo e a eles, caso fosse realmente o Cristo. Esse desafio, carregado de incredulidade e escárnio, mostrava a ignorância da maioria ali presente. Jesus estava rodeado por hostilidade, mas sua atenção permanente externa para a salvação da humanidade, demonstrando que sua missão era muito maior do que ela. A criação também testemunhou esse evento com intensidade. A natureza reagiu aos sacrifícios de Jesus, e a escuridão cobriu a terra por 3 horas. Essa especificidade foi um sinal divino, um luto celestial que acompanhava a morte do Filho de Deus. Após a morte de Jesus, um terremoto violento abalou o solo, rachando rochas e abrindo sepulturas. Muitos corpos de santos ressuscitaram e apareceram em Jerusalém, marcando a vitória de Cristo sobre a morte e apontando para a ressurreição. O centurião, que tinha experiência com a brutalidade, ficou profundamente abalado. Ao testemunhar tudo aquilo, ele e seus companheiros ficaram cheios de temor. A experiência de ver a maneira como Jesus suportou o sofrimento e como a criação reagiu foi suficiente para fazer o centurião declarar algo inimaginável para um romano oficial: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A declaração final desse soldado demonstra que o impacto da cruz toca até os corações mais resistidos, revelando a grandiosidade do amor de. No pé da cruz, todos são iguais. Nesse lugar, cada pessoa encontra uma verdade inquestionável: Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Isso foi verdade no primeiro século e continua a ser até hoje.
Ao entender a profundidade desse amor, nossa resposta deve ser buscar um relacionamento mais próximo e autêntico com Cristo. Sua morte e ressurreição não foram apenas eventos históricos, mas uma expressão viva de uma. Segundo a tradição, alguns dizem que o nome do centurião era Longino, e que ele teria se tornado um seguidor de Cristo, pregando o Evangelho até morrer como mártir. Embora seja apenas uma lenda, ela simboliza o poder da cruz em transformar vidas. Na verdade, Jesus trouxe um impacto inegável ao mundo. Aquele centurião começou o dia como executor de uma sentença, mas o encerrou confirmando o verdadeiro fio. O sacrifício de Jesus é um convite para todos.